Por muitos anos, a humanidade tem tentado encontrar o segredo para uma vida longa. Agora vivemos quase 2 vezes mais do que vivíamos há 200 anos, mas as pessoas querem viver mais ainda. Existem casos em que algumas pessoas conseguiram viver em nosso planeta por mais de 200 anos. Bem-vindos ao canal! Hoje vamos falar sobre essas histórias surpreendentes, bem como seus segredos. Mas antes de começar, queria lembrar de você se inscrever para que você não perca um novo vídeo bombástico amanhã. Agora vamos! Lee Xing-yuen, ou King Yun. Se você começar a se aprofundar no tema de longevidade, a internet vai lhe dar muitos casos interessantes. No entanto, entre eles o mais notável é a história de Lee Xing-yuen, que supostamente viveu 256 anos. A história de Lee foi muito pesquisada por muitos estudiosos e jornalistas. Em 1930, o New York Times publicou um artigo sobre esse centenário. O próprio Lee disse que nasceu em 1736, mas o professor Wu Xun-ji da Universidade de Chengdu publicou relatórios governamentais do Império Qing de 1827, que continham informações sobre a solene saudação para o centenário da China no 150º aniversário. O nome do herói do dia foi Lin King-yun. O segundo relatório foi datado de 1877, a mesma parabenização ao ancião, mas pelos 200 anos. Assim, de acordo com registros do governo, Li nasceu em 1677. Para entender quão longa a vida dele você pode comparar com o tempo de vida, por exemplo, dos imperadores russos. Acontece que Lee King-yun nasceu 5 anos de diferença de Pedro o Grande, sobreviveu a todos os autocratas até Nicolas II e viu os primeiros 10 anos da URSS. 2 anos antes, em 1928, outro jornalista do mesmo New York Times escreveu que a maioria das pessoas idosas que viviam ao lado de Lee King-yun lembravam de seus avós lhe dizendo que tinham conhecido esse homem desde a infância, e ele já era um homem adulto. Lee King-yun passou sua vida inteira nas montanhas. Não se sabe muito sobre seus primeiros anos. De acordo com as lendas de sua província, Lee foi uma criança prodígio do seu tempo e sabia ler e escrever desde a infância. Aos 10 anos, ele já sabia sobre ervas medicinais e coletava regularmente para uso pessoal, e ele sabia que elas poderiam contribuir para a longevidade. Graças a essas habilidades, ele conseguiu visitar a Tailândia, Tibete e Manchúria quando criança. Nos primeiros 100 anos, ele continuou a vender ervas medicinais e depois se juntou ao exército chinês como professor de artes marciais. Me pergunto como é mudar a profissão com 100 anos, sendo que isso nem é metade da sua vida. A respeito da sua vida pessoal, Lee casou 24 vezes e sobreviveu mais que 23 esposas. Além disso, no momento da morte de Lee, ele tinha cerca de 200 descendentes, que eram de 11 gerações diferentes. Um dia, um comandante do exército chinês perguntou a Lee qual era o segredo para a longevidade, e ele respondeu: mantenha o seu coração estável, sente-se como uma tartaruga, caminhe avidamente como uma pomba e durma como um cão. Hoje, muitos de nós seguimos o conselho bastante diferente, que é dormir como uma tartaruga e comer como um cão. Lee afirmou que a paz interior e tranquilidade, combinada com exercícios de respiração, são os segredos para sua longevidade. Obviamente, a dieta também desempenhou um papel importante nesse caso. Lee não tinha maus hábitos, ele era um vegetariano e sempre comia regularmente. E também bebia chás de várias ervas. Ele acordava cedo e praticava exercícios de respiração. Mas Lee atribuiu sua longevidade mais ao estado de sua mente. Lee era uma pessoa amável e honesta. Diziam que ele jogava cartas e muitas vezes perdiam algum dinheiro para o seu amigo para que ele tivesse o suficiente para comer. Todo mundo gostava de sua companhia por causa de sua generosidade e natureza calma. Alguns pesquisadores acreditam que o segredo de sua longevidade estava nos seus chás, receitas que desapareceram sem deixar vestígios. Outros dizem que é na província de Sichuan, onde a expectativa de vida é superior à média. Ainda assim, outros se recusam a acreditar na verdade dessa história e acreditam que é uma imagem coletiva ou que essas pessoas tinham apenas o mesmo nome. De qualquer forma, você pode seguir o conselho de Lee. Se você mantiver sua mente e corpo em repouso, comer bem corretamente, dormir o suficiente e cuidar da sua saúde, as chances de viver uma vida longa e feliz será muito maior. Um monge tibetano. A história de Lee Xing-yuen levantou muitas dúvidas, mas as respostas são improváveis de se obter, pois ele morreu há mais de 85 anos. Muito mais respostas podem ser dadas pela história de outro monge tibetano ancião que foi encontrada na posição da lótus por algumas centenas de anos. Acredita-se que o monge ainda vive de alguma forma.
Em 2015, a múmia do monge, a qual os cientistas acreditam ter mais de 200 anos, foi descoberta na Mongólia. Depois de conduzir uma bateria de exames, cientistas concluíram que algumas funções do corpo ainda estão vivas. Dessa forma, o monge ainda está vivo, mas em um estado profundo de transe. Jengwin Purev Bata, do Instituto Mongol, notou que o monge está na posição da Lótus, Vajra, na qual a palma da mão esquerda está aberta e a palma da mão direita está fechada em um punho e virada para baixo. De acordo com as tradições antigas dos budistas, isso indica que o monge não está morto, mas no estado de profunda meditação. A posição também simboliza a pregação sutra. Adeptos ao budismo acreditam que quanto mais o monge fica nesse estado, mais próximo ele fica de Buda. De acordo com o professor, o monge está no estado de Tukdan. Barry Kerzin, o fisiologista de Dalai Lama, disse que ele teve a honra de cuidar de pessoas nesse estado. Fui privilegiado por cuidar de alguns dos meditadores que estavam no estado de Tukdan. Se um monge está apto a ficar nesse estado por mais de 3 semanas, o que é raro, seu corpo começa a encolher gradualmente. E depois de algum tempo, tudo o que resta do monge é um corpo, cabelo, unhas e roupas murchas. Segundo a crença dos monges, quando uma pessoa passa para um outro estado, o arco-íris vai brilhar sobre o local de seu sepultamento por vários dias. Isso significa que o monge encontrou uma nova forma e agora está ao lado de Buda. É digno de nota que a múmia foi descoberta pela polícia quando estava indo ser vendida no mercado negro. De acordo com o investigador, o criminoso roubou o corpo e o manteve-o em sua casa por vários dias. Presumivelmente, o criminoso queria vender a múmia para a Mongólia. Atualmente, o monge meditando é protegido no Centro Nacional para Medicina Forense em Ulaanbaatar. Até quando vamos viver em 2050? Claro, viver até 250 anos parece ser uma tarefa impossível. No entanto, não se esqueça que a cada ano a expectativa de vida aumenta devido ao desenvolvimento da tecnologia e da medicina. Hoje, as pessoas vivem quase 2 vezes mais do que 2 séculos atrás. Mas como a expectativa mudará em 2050? Vamos descobrir a resposta. Na época de Shakespeare, as pessoas viviam uma vida longa de 30 a 40 anos. A expectativa média de vida manteve-se em 35 anos até meados do século XIX, quando os médicos começaram a usar instalações sanitárias durante as operações. Desse ponto em diante, a idade começou a crescer gradualmente para cima. A descoberta da penicilina e da introdução gradual de normas gerais de saúde nos permitiu ter vida a um novo nível. Hoje, a expectativa de vida média do mundo é de 71 anos, que é 2 vezes maior do que 250 anos atrás. Mas quão rápido crescerá e o que podemos esperar do desenvolvimento da medicina no futuro? As maiores taxas de expectativa de vida são encontradas em países com economias desenvolvidas. Em média, no Japão, França, Suécia e Suíça, Áustria, Austrália e Islândia, este valor é mantido no nível dos 80 a 83 anos. A expectativa de vida mais baixa é em Serra Leoa e é cerca de 50 anos. No entanto, se abordar a questão de um ponto de vista matemático, então, para determinar a expectativa de vida, o correto não é considerar a idade média de morte das pessoas, mas a taxa de mortalidade na infância. O sistema de saúde, os surtos de doenças, fome e segurança rodoviária têm potencialmente afetado a expectativa de vida média de um país. Maus hábitos e problemas sociais como crime, guerra e distúrbios civis também afetam esse indicador. Assim, um país desenvolvido com uma sociedade civil e de elevado nível de emprego, uma boa saúde e sistema de proteção social, uma expectativa de vida maior é esperada. Se aceitarmos o fato que a saúde e fatores sociais e econômicos têm melhorado ao longo do tempo em muitas partes do mundo, então em cerca de 30 anos a esperança média vai aumentar a 5 ou 10 anos. Em 1990, esse valor era de 65, e em 2017 aumentou para 71 anos. Com base nisso, podemos supor que em 2050 vamos viver pelo menos 6 anos a mais. Mas não é isso. Em 2050 serão criadas novas tecnologias que mudarão radicalmente a expectativa de vida. Primeiramente, isso afetará aqueles países que tiverem acesso a essas tecnologias. No século XXI, teremos um desenvolvimento sem precedentes das biotecnologias. Tratamentos com células-tronco estarão disponíveis e, em poucas décadas, cientistas poderão inventar tratamentos baseados em engenharia genética. E também não se esqueça de nanorobôs que podem literalmente reparar o nosso corpo por dentro. Os robôs merecem um vídeo separado. A robótica se tornou parte integral de nossas vidas.
Potencialmente, podemos usar biopróteses para substituir ou melhorar nossa performance corporal. Talvez no futuro, os cientistas serão capazes de influenciar o estado mental humano pela integração dos microchips. Mas é importante notar que a manipulação do cérebro humano, em combinação com o uso de partes externas, levará ao fato de que a pessoa gradualmente virará um ciborgue. E é por isso que estamos falando de longevidade normal e natural. Vamos concordar, enquanto a nanotecnologia não toca no cérebro, consideremos a pessoa humana, mesmo que ela se pareça com o Robocop. O principal é que o corpo pode fazer todas as funções necessárias. Contudo, alguns pesquisadores alertaram que, por exemplo, a obesidade pode afetar negativamente a expectativa de vida, mesmo que reduza pouco. Isso é especialmente visto nos Estados Unidos, onde 2/3 da população tem sobrepeso. Então, se quisermos manter um pensamento positivo, temos que pensar na maneira como comemos. Quando as tecnologias entrarem em nossas vidas, os últimos desenvolvimentos estarão disponíveis apenas para a parte rica da sociedade. Assim, podemos assumir que em casos individuais, a expectativa de vida alcançará 200 anos. Mas, para a maioria de nós, continuará na casa dos 90 anos. Escreva nos comentários quantos anos você acha que vai viver. Será interessante ler seu comentário. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder um vídeo muito legal amanhã. Obrigada por assistir!